Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. E o vídeo de hoje, gente, como vocês viram aí no título, é Me Separei e tem 3 anos. Aí vocês vão falar, Nete, mas por que só agora você veio falar isso aqui? Claro que uma separação não é simples assim, né? Acontecem muitas coisas e que mexe com a gente em todos os sentidos, né? No psicológico, no físico, familiar, né, principalmente. E então isso afetou também o meu canal, né? Eu tenho poucos inscritos, mas eu agradeço a Deus pelos inscritos que eu tenho no meu canal. Eu tenho fé em Deus que eu vou crescer, claro, né, gente? E eu não desisti do canal. E para vocês verem que tem alguns vídeos meu gravados, eu estava observando no meu canal, que se vocês forem procurar saber da minha vida, vocês não vão entender direito. Meus vídeos são mais discretos, né? Então eu falo pouco, né? Eu mostro igual eu estava observando mesmo, eu tenho do forno e dos pés do sofá que eu comprei. Então eu falo só aquilo ali e não falo mais nada. E às vezes aí vocês entendem e possam pensar outra coisa da minha vida, né? E aí eu vou contar para vocês o porquê e como aconteceu. E por que eu não contei aqui no canal, eu já vou explicar desde o início agora. Gente, eu sempre gostei de ser muito discreta, né? Aí fala assim, mas você abriu um canal no YouTube querendo ser discreta? Eu pensei, fiquei pensando um ano mais ou menos de abrir o canal no YouTube. Porque como eu sempre gostei de ser discreta com a minha vida, assim, não falar muito, eu falei, a partir do momento que eu abrir um canal no YouTube, as coisas não vão ser simples assim, né? Vou ter que começar a falar da minha vida. E eu me identifico muito, eu gosto, né, de gravar. E aí eu falei, não, eu vou gravar para o YouTube entendendo que eu tenho que falar da minha vida. E se precisar de falar da minha vida pessoal, eu vou ter que falar. E aí tem 3 anos, né, que eu separei. Não contei aqui no canal porque por vários motivos, né? Porque eu não me achei segura, não, esse tempo todo não me achei preparada para falar sobre a separação. E, e claro, muitas coisas aconteceram em volta e, e isso me entristeceu, me afastou, eu não tinha incentivo, eu não tinha vontade mais de gravar. Não que eu teria desistido do canal, mas assim, eu não achava interessante falar aquilo que estava acontecendo na minha vida. Então, para vocês entenderem melhor o que aconteceu, eu vou começar a explicar para vocês. A gente morava de aluguel, né, e tudo, até então a gente tinha, né, nossos contritos, até porque não existe nenhum casal perfeito, né, e aí nós resolvemos construir, né. E quando nós viemos para cá, aqui tinha apenas 2 cômodos pronto, né, pronto, laje e piso grosso, né, e só. E aí resolvemos, né, crescer, aí fizemos mais a sala, né, quem assistiu os meus outros vídeos sabe como a casa está agora, sala, cozinha e mais um quarto. O que que acontece? Quando eu vim para cá, tinha apenas um quarto, que tinha condições de ficar nele. E a gente ficou uns 3 meses mais ou menos, na casa da mãe dele, e como vocês sabem, a gente nunca se sente bem quando a gente tá na casa dos outros, né, então, eu preferi vir ficar em apenas um quarto aqui, coloquei a minha cama, coloquei, TV e coloquei a cama das crianças, tudo em um quarto, e o guarda-roupa ficou no outro quarto, né, os 2 guarda-roupa. O guarda-roupa deles e o meu guarda-roupa. E aí, a gente ficou uns bons tempos nesse quarto. Aqui na sala só tinha batido a laje e não tinha tampado em cima. Quando chovia, molhava no corredor tudo, tinha que fechar. Ainda bem que tinha porta no quarto, né? A gente fechava.
E ali para sair, tinha que sair debaixo de chuva, a gente não tinha banheiro, a gente tinha que tomar banho na casa da mãe dele, a gente tinha que sair no quintal, chovendo ou da forma que tivesse, a gente tinha que sair. E assim foi tudo, e por vários tempos, né. Aí depois a gente foi fazendo aos poucos, e eu até sentia vontade de gravar a realidade para vocês, né, de a real da minha vida mesmo. Mas eu tinha neném novo, não tinha ninguém para segurar, e eu não conseguia ter foco para gravar. E aí depois de um tempo, vocês veem que tem vídeo aí meu, né, depois de um tempo eu comecei a gravar normal, mas mesmo assim eu não tinha aquela rotina de gravar toda semana, mostrar realmente a realidade, o que eu vivia para vocês. E com isso, gente, a minha filha adoeceu, né, ela começou a ter problema de asma, e aí o meu ex-marido começou a sair para fora, né, para trabalhar, né, porque aqui é um lugar que não tem muito serviço, é ruim de serviço. E o decorrer de todo esse tempo, né, tá fazendo 6 anos que a gente começou a construir. Eu ainda estou na casa aqui, mais na frente eu vou explicar para vocês as coisas que aconteceram durante esses 3 anos. E não é exatamente 3 anos, é uns 2 anos mais ou menos, e alguns meses. Foi setembro de 2021, né, que a gente separou mesmo assim. E aí a gente separou em 2021 e nós ficamos 1 ano sem ninguém saber que a gente estava separado. A gente não comentou pra ninguém. Eu não comentei pra minha família, não comentei pra ninguém. Aí ele trabalhava fora, né, e ele vinha, aí ele ficava aqui em casa, ele via as crianças, a gente ficava aqui, a gente fazia comida e tudo, convivia aqui com as crianças, mas nós dois, a gente não estava junto, entendeu? Por quê? Porque nesse período todo, né, de doença, de estar numa casa que não estava estabilizada para as crianças, morar em construção, gente, é muito difícil, eu sou prova disso. E é claro que para conseguir as coisas hoje em dia, conseguir ter uma casa, você tem que lutar muito, né. E eu estava disposta a tudo isso, desde que não atingisse as minhas crianças, né. A mim, igual se fosse eu e ele, tudo bem, né. A gente poderia passar anos e anos construindo, nada a ver. Mas quando afetou a saúde da minha filha, né, porque era estuque, não tinha piso, era muita poeira, era pó o dia inteiro, era cheiro de cimento quando ia fazer alguma coisa. E tudo aquilo ali foi atingindo, né, a saúde dela. E aí ela começou a ter asma. E aí aonde eu moro não tem hospital, tem hospital em outra cidade. Aí ela passava mal durante a noite, eu tinha que levar ela altas horas, né, daqui até que chegasse lá com essa menina com asma, não era fácil, foi muito sofrimento. E às vezes eu estava aqui sozinha, ele não estava em casa, e aí ele começou a ficar muito tempo fora, e eu sozinha aqui com as crianças. E isso foi desgastando bastante o nosso casamento, né. Ele fora, vinha de vez em quando, e depois com o tempo quando ele começou a vir, né, comecei a perceber diferença, né, no comportamento. A mulher ela descobre, né, a mulher ela entende, ela sabe quando tá acontecendo alguma coisa. E também tem relatos também que eu não quero entrar aqui, pra falar, porque envolve terceiros, né. Tem mais gente nessa história, né, que ajudou bastante na separação, mas eu prefiro não comentar aqui no canal, eu prefiro não falar, gente, porque envolve terceiros. E a partir do momento que eu colocar esse vídeo no ar e tiver a minha fala, né, colocando terceiros aqui, então eu prefiro que não. Mas o pouco que eu puder falar para vocês, explicar direito, espero que vocês entendam, eu vou explicar da melhor forma possível. Então houve bastante esse desgaste de distância e de outros motivos também, né, quando ele chegava, acontecia muitas coisas, né, que foi desgastando bastante. As crianças começou a ver, né, brigas, discussões, não aquelas brigas feias, mas aquelas discussões, as crianças não gostavam, até porque a gente sempre foi de tipo,
como eu vou falar, preservar elas, né? Preservar elas de muitas coisas. Igual, por exemplo, a gente não deixa elas assistirem novela, a gente não deixa assistir jornal, então a gente sempre gostou de preservar elas. E aí a gente sempre gostou de preservar elas dessas coisas, e aí tava brigando, tava discutindo na frente delas. Então não tava legal, não tava bom. E aí aquelas discussões foram ficando mais assim, daquele tipo que afeta, porque quando a palavra ela dói, né? Quando a pessoa fala com você uma palavra que dói, vai no coração e dói mais do que uma agressão, né? E aí, por fim mesmo, que a gente viu que não estava dando para insistir, porque eu insisti várias vezes. Eu conversava, faz de outra forma, vamos mudar essa forma, vamos tentar entender melhor. Mas infelizmente, sem sucesso, eu não consegui, né? E aí a gente chegou a um ponto que teve que separar mesmo, né? E aí, tipo, porque foram várias vezes, né? Que a gente até pensou em sair daqui, né? Por causa do ambiente, porque envolvia outras pessoas, né? Aí e a questão de Luísa também doente. Então eu cheguei para ele várias vezes, falei assim, vamos alugar uma casa, e aí a gente vai construindo essa aqui aos poucos. Aí ele falava, mas não tem como alugar uma casa, e a gente vai alugar uma casa, sendo que tem casa. Aí eu falava para ele, a gente tem casa, mas não está apropriada para a saúde da nossa filha, né? A gente vai comprando as coisas aos poucos, pelo menos era o que eu pensava, né? Se tivesse precisando de colocar um piso, a gente comprava um pouco, pagava com o tempo, depois colocava outro tipo, terminar a casa sem pressa, né? Então, teve vezes que ele concordou, a gente até correu atrás de outra casa, a gente não encontrou. Outras vezes ele não concordou. Ele tinha, às vezes, uma decisão própria, às vezes tinha decisões que não era, né, de incentivo dele, que é o assunto que eu não quero falar aqui. Então isso prejudicou muito, muito o nosso casamento, mesmo. E foi virando aquele desgaste e tudo, e a gente chegou ao ponto de querer vender a casa, né? E aí a gente decidiu vender a casa para sair daqui, para ver se melhorava a situação da nossa convivência, da saúde, de tudo. Mas, mais uma vez, também sem sucesso. A gente não conseguiu vender a casa no período, no tempo que a gente queria. E aí, sem sucesso. Sobre ele trabalhar fora, falava várias vezes, arruma uma casa onde você tá, né? E aí eu vou com as crianças e a gente mora junto, porque morar afastado, distante dessa forma, tá muito difícil, está acabando o nosso casamento. Mas não tem como, não tem jeito, por aqui não dá, é isso e aquilo, mil desculpas. No final, quando a gente já estava bem assim, desgastado, já estava decidido, ele chegou ao ponto de falar: não, eu não te quero mais. E eu também já não estava tão assim, mais, sabe, estava desgastada demais. E aí eu peguei e falar sobre o passado é trazer muitas lembranças, viu? Eu tentei gravar esse vídeo várias vezes, mas eu sabia que ia ser difícil de gravar, porque vem aquela lembrança de tudo que já passamos, né? Tudo que foi sofrido, tudo que foi chorado, tudo que doeu. Mas eu vou terminar esse vídeo normal para vocês. Eu não. É claro que um dia eu vou querer contar para vocês aqui tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida, né?
mas nesse vídeo não. Então, quando chegou esse ponto, tipo, dele falar: "Ah, eu não te quero mais", e eu também já não queria, aí eu descobri coisas que até então eu não sabia, né. Espera aí, gente, a câmera tá meia, vou só dar uma arrumadinha aqui, eu volto já. Eu descobri coisas que eu nem passava pela minha cabeça e que eu nem imaginava, né. E depois que você descobre, que você entende tudo que estava rolando antes e que você não entendia e nem percebia. Nesse período que a gente já tinha decidido, cada um ver sua vida, e aquilo ali foi olhando no olho mesmo, falando: "Não, eu vou seguir minha vida e você vai seguir a sua". Depois disso eu ainda quis entender o que estava acontecendo. E era o fim mesmo e eu queria ter certeza de tudo aquilo ali. Foi quando eu peguei o celular dele e mexi, eu achei muitas coisas que eu nem imaginava, né. Eu achei conversa dele, já tinha envolvimento com outras mulheres, e eu não sabia. E tinha muitas coisas que ele tinha me falado totalmente nada a ver, contatos, por exemplo, que eu achei no celular dele, que eu perguntei, aí ele chegou a me falar: "Ah, mas é gente que trabalha lá", eu não vou citar a profissão aqui para não ficar tão específico, porque igual eu falei para vocês, não quero colocar ninguém, não quero colocar terceiros aqui nesse vídeo não. Eu quero falar somente da minha vida e da separação, explicar para vocês. E aí, eu nem dou bem com essa pessoa, eu nem converso, não dou certo com essa pessoa. E depois eu descobri que essa pessoa era a melhor amiga dele, né. Era quem ajudava ele com outras formas pra lá que eu não sei. E quando eu descobri isso aí, que a gente já estava separado, eu, tipo, fiquei surpresa, né. Doeu porque a mentira dói, gente, independente de qualquer coisa, de desgaste, de qualquer tipo de situação, a mentira dói. Mentira não cabe em lugar nenhum. E aí, eu fui entender por que o afastamento, por que quando ele saía pra fora e chegava, as coisas não estavam sendo mais do mesmo jeito. Eu fui entender por que ele não tinha tanta influência de arrumar uma casa onde ele estava para levar eu e as crianças para viver com ele, né. Aí depois que acontece as coisas, depois você descobre, aí cai toda a ficha, você começa a entender, você começa a ligar uma coisa na outra, né. E foi isso que aconteceu. E aí pronto, Nete, vocês separaram, você tá aí nessa casa, o que que aconteceu? Quando eu separei, e aí a gente ficou 1 ano, né, igual eu falei pra vocês, a gente ficou 1 ano sem ninguém saber que a gente tinha separado. Aí só que ele saía e vinha, e quando ele chegava estava ficando muito ruim a situação, não estava bem. Eu não ficava à vontade, ele não ficava à vontade, não era mais a mesma coisa. E aí no final de 2023, eu aluguei outra casa, né. Senti muita vontade de gravar pra vocês e tudo, mas eu estava muito abalada, eu estava abatida e eu não me via gravando, gente. E aí eu aluguei outra casa, me mudei com as crianças, levei algumas coisas, não levei todas as coisas daqui, levei apenas a cama das crianças, levei o sofá, não levei a televisão, não levei geladeira, o meu fogão top eu não levei. Aí eu arrumei um fogão, né, com a minha irmã, a minha outra irmã arrumou uma geladeira e eu mudei para essa casa. E, gente, eu senti muito bem lá nessa casa. Porque aqui foi tantos conflitos, tantos, que eu estava esgotada com tudo. E aí eu amei, eu senti paz. Sabe quando você sente aquela paz que você não sente há tanto tempo? Eu comecei a sentir aquela paz, as crianças gostaram da casa. Era uma casinha simplesinha, mas era boazinha, sabe?
não, para mim não incomodava. Eu acho que o que importa é, é você ter paz, né? E é igual quando eu coloquei no vídeo, quem assistir esse vídeo, que não tiver assistido o vídeo do tour pela casa aqui, atualizado, assistam, vocês vão ver. No final eu falo, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, né? Porque eu já provei de todas essas coisas, né? Fartura não é você ser rico, né? Fartura é não te faltar nada em casa. Mas eu sei o que é faltar também, né? Então, as duas coisas eu sei. E nesse vídeo eu fiquei muito emocionada. Foi um vídeo que eu demorei muito pra. Eu tinha gravado, gente, e demorei muito pra postar, porque eu não conseguia editar esse vídeo. E eu ficava muito emocionada, eu chorei muito o dia que eu editei o vídeo da casa, né? Porque eu já estava separada, já tinha todo aquele processo, já tinha muito acontecimento. E aí fiquei esse vídeo um bom tempo gravado sem editar ele. Aí eu editei ele com muita emoção, chorei muito o dia que eu editei ele e consegui editar, e graças a Deus eu postei para vocês. Quem não assistiu, espero que assistam, vocês vão gostar, né? Vocês vão ver a casa. Eu consegui colocar mais ou menos como era antes e depois, porque bem no início eu não gravei, arrependo muito porque que eu não gravei. Mas eu tenho muitas coisinhas gravadas aqui dessa casa aqui sem terminar, né? Sem colocar piso, sem pintura, sem bancadas. Eu tenho. E aí, beleza. Mudei para essa casa e as crianças gostaram, eu também senti paz, aquela sensação de paz, sabe? Porque aqui eu sentia muito angustiada, tinha acontecido muitas coisas aqui. O que acontece? Essa casa começou a sair, sabe aqueles bichinhos da fossa? Começou a sair pelo ralo do banheiro e começou a subir na parede do banheiro. Eu falei, meu Deus. E eu cheio de arrepiar quando eu vejo aqueles bichinhos. Aí eu comentei com o dono da casa, mas não sei se eles iam arrumar e tudo, mas depois pessoas da minha família também me falou assim, Vanessa, mas você tem sua casa. E o meu ex-marido, ele não estava aqui, estava trabalhando fora e a casa estava aqui vazia, sem ninguém. Aí o que eu fiz? Falei, não, minhas crianças não merecem passar por isso, né? A gente tem a casa lá e a casa, né, já estava, ela não tá terminada, né? Tá do jeito do vídeo, né? Do tour que eu fiz, porque depois que nós separamos, a gente parou totalmente de mexer com ela, né? A gente tinha plano de colocar o piso, né? O revestimento na parede da cozinha, o revestimento na parede do banheiro, fazer a garagem lá fora, fazer a área de serviço também. Nada disso foi feito porque há 3 anos atrás, deixa eu ver se dá 3 anos, 2022, 2023, 2024. 3 anos. A gente decidiu não fazer mais nada, porque um ia ter que sair, né? Como separada ver junto. A gente ficou 1 ano, mas já deu, né? Não tava dando mais. Então, a gente não fez mais nada. Depois, teve algum período que nós tentamos vender, né? A gente entrou em um acordo, falou, vamos vender, dividir o valor, e aí a gente vai ver nossa vida e pronto, fica tudo certo. Aí a gente colocou, né, até um corretor para tentar vender pra gente, mas sem sucesso, a gente não vendeu. Bem em seguida, tipo, uns 5 meses mais ou menos, nem levar a isso, ele, né, meu ex-marido, ele decidiu não vender. Quando ele decidiu não vender, eu não quis impor mais nada, né? Tipo, não ia insistir com ele. Falei, não, se ele não quer vender, e aqui, gente, é fundo da mãe dele, né? Então, vocês já viram. Então, se ele falasse que não ia mais vender, eu não ia colocar porém. E aí, eu voltando ao assunto da casa, eu voltei pra cá, ele não tava, eu voltei pra cá com as crianças, tava com a chave, né? E organizei minhas coisas tudo aqui de novo. E aí chegava o dia dele vir, eu ia pra casa da minha mãe e deixava as crianças aqui com ele, né, pra passar um dia com ele, já que ele tava fora trabalhando, então eu deixava
as crianças que ia pra casa da minha mãe e vinha aqui ver as crianças iam lá me ver, e assim a gente fez durante esse período, né. Aí já esse ano agora a gente tá tentando resolver o que vai fazer. A gente sentou, a gente conversou, aí ele perguntou se eu queria a parte da casa. Eu falei sim, hipótese nenhuma, aqui é fundo da casa da sua mãe, então quem tem o direito de ficar com a casa é você, né. Sobre comprar a parte do outro, né, gente. É isso, tipo, se vender, né, aí já é outra coisa, né. Mas sobre ficar com a casa, aí, de qualquer forma, sempre eu não iria ficar. Então, tinha que ser dele. A gente não resolveu muita coisa nessa questão ainda, por isso eu não vou comentar nesse vídeo aqui, mas assim que a gente resolveu, eu vou falar pra vocês o que que a gente resolveu. Mas por incrível que pareça, gente, a separação aconteceu no mesmo ano que a gente terminou aqui, pelo menos deu uma melhoradinha aqui dentro, que foi pintar e colocar o piso, né. Acho que passando mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos, a gente decidiu aquela separação mesmo. Então o que que acontece? Batalhamos do início até o fim, muito difícil mesmo, muito sofrimento. Cheguei até já a ouvir que eu não ajudei com nada, mas eu ajudei sim, gente, porque enquanto ele estava fora trabalhando, eu estava aqui cuidando das crianças, as crianças eram pequenas, então o que eu podia fazer, eu fazia. Quando ia arrumar alguma coisa na casa que vinha pedreiro, alguma coisa assim, eu tomava conta de tudo. Quando teve o auxílio lá na pandemia, o dinheiro que veio, a gente investiu aqui bastante, a gente investiu aqui e investiu no que estava precisando, a gente investiu. Então, e eu ganhando pouco também, eu não tenho trabalho, não tenho ganho nenhum, gente. Eu tenho o auxílio do governo, né? Porque aqui é um lugar pequeno e um lugar, assim, ele não é desenvolvido para emprego, gente. Eu gostava de fazer bolo no pote, né, para vender. Depois parei também, porque às vezes eu levava um pouco de prejuízo, porque essas coisas de doce, leite condensado é caro. Então eu às vezes até tentava ganhar um dinheirinho extra que poderia, né, eh, comprar uma caixa de leite ou comprar alguma coisa que tivesse faltando, mas mesmo assim eu ainda levava prejuízo às vezes, né. Então, o que eu podia tentar fazer para ajudar, eu ajudava, né. Mas só de ficar aqui com as crianças, cuidando da casa, cuidando das crianças. Aqui não tinha janela, gente, aqui não tinha porta, aqui não tinha muro. Eu ficava aqui sozinha com as crianças. Mas graças a Deus nunca aconteceu nada, né. Nunca vi ninguém tentando entrar aqui, nem nada não. Aqui é um lugar mais ou menos sossegado, não vou falar que é aquele lugar totalmente sossegado, anda acontecendo algumas coisinhas de vez em quando, né, mas não é aquela coisa de ter medo, e eu não tinha medo nenhum de ficar aqui com as crianças, gente. Ficava de boas com as crianças, não tinha porta, eu tinha só um pano, quando chovia, ventava, molhava aqui dentro, às vezes vinha chuva e a janela estava sem tampar, eu no meio da chuva eu tinha que sair, pregar pano na janela para tampar, para não molhar a casa. E foi assim. Então, tipo assim, podem falar que eu não ajudei financeiramente, né, mas eu estava aqui batalhando com as crianças. E se eu saísse daqui com as crianças? Essa casa não teria terminado essa casa, né, porque a mulher, ela é a base de tudo, né. Então, se a mulher sai fora, as coisas não acontecem. Mas tem gente que vê dessa forma e tem gente que vê de outra forma. E outra coisa que eu quero falar aqui também, gente, que eu lembrei aqui agora, sobre essa questão das pessoas veem de uma forma e outros veem de outra. Muita gente fala que a minha separação, eles não entendem o que que aconteceu na minha separação. Eles pensam que minha separação foi assim, ó, de um dia para o outro. Mas ninguém sabe, porque eu nunca fui de falar da minha vida, nem a minha família sabia, né. Ninguém do lugar aqui, o lugar é um lugar pequeno, né, as pessoas comentam, então ninguém sabia, né, que a gente estava separado. Então, quando realmente soube da minha separação, que depois eu vou contar para vocês em outro vídeo o que que aconteceu, por que que as pessoas começaram a falar,
eles achou sim que a gente tinha decidido separar assim, ó. Não, pum, separou e pronto, por motivo nenhum. Houve muitos motivos, gente. Eu não falei com mais detalhes porque, como envolve uma outra pessoa, eu não vou citar detalhes, né? Eu prefiro explicar de uma forma que vocês entendam que eu não estou mais junto com a pessoa que nós iniciamos essa casa, né? E eu tô em outro rumo de vida, né? Ele também, né? Cada um tomou seu rumo. O que falta a gente decidir mesmo é somente sobre a casa. E aí fala assim, ah, Nete, mas aí você não conseguiu outra casa? Gente, aqui não tem casa para alugar, aqui é muito difícil arrumar casa para alugar. Então, por isso que eu voltei para cá. E aí, quando ele vinha, igual eu falei para vocês, eu saía e ele ficava aqui na casa, né? Mas e até então isso aí de boa, gente, né? Ele chegava, eu saía, de boas com as crianças e tudo, e ele ficava aqui em casa, então sempre a gente teve um comportamento bom depois da separação na frente das crianças. A gente não ficou com aquela cara fechada um pro outro, não, né? Então ele chegava aqui, às vezes eu estava aqui, eu ficava aqui, fazia o que tinha de fazer, e depois eu ia lá para casa de mãe, a gente conversava junto com as crianças, virou tipo como amigo, não amigo, amigo, né? Mas assim, na frente das crianças a gente tentava agir da melhor forma possível, com a maior educação possível para passar isso para eles, né? E que a gente tenta, sobre a educação das crianças, a gente tem um mesmo pensamento, né? E aí o que que vamos fazer? Assim que decidimos certinho, né, sobre a casa aqui, eu vou falar para vocês. E eu não mudei, tipo, daqui depois que deu problema na outra casa lá, porque a gente não acha, igual eu falei para vocês, não achei outra casa. E tinha a casa estava aqui desocupada, uma casa que a gente sofreu muito para construir, a gente batalhou muito para construir, as crianças sofreram juntos, né? Então, quando eu falo sofreram, gente, porque, tipo, a questão de saúde, a minha menina maior tinha epilepsia, ela passava mal, e às vezes eu tava aqui sozinha com elas, e tinha José Otávio, que era novinho também, então eu ficava doida sem saber o que que eu podia, e Luísa também, às vezes não passava bem, eu tinha que passar semanas lá em outra cidade com ela no hospital, e deixando os outros aqui. Quando ele não estava, eu tinha que deixar as outras crianças com os meus parentes, né? Que graças a Deus sempre me ajudou muito. Então, é muita coisa, gente. Foram muitos dias difíceis e eu aconselho para você assim: se você tem filho, construa sua casa devagarinho e tudo, aluga nem que for um cômodozinho mais confortável para as crianças e faz a casa devagarzinho, mas mudar para uma construção, gente, construir você dentro ali da construção não é fácil com criança. É igual eu falei, um casal, né, é fácil. Se fosse eu e ele, para mim, não tinha dificuldade nenhuma, né? A gente é forte, a gente passa por cima das coisas. Mas criança dá dó, gente. E, tipo, eu tento colocar na minha mente que é normal, né? A pessoa ter asma. Eu vejo, lá no hospital mesmo, quando eu tô lá com minha menina, eu vejo muitas crianças lá com os mesmos sintomas dela e vejo que são pessoas, né, que têm uma melhor vida, né, financeira, quer dizer, e se tem, claro que tem uma casa melhor. Aí eu falo assim, será que eu preciso me culpar tanto? Porque eu vivia me culpando, gente, que a culpa dela ser doente era minha, né? Porque eu vim viver aqui na casa com ela. E aí eu procuro não colocar isso na minha mente para não doer muito mais que já doeu em mim. Então, eu já vi muitas crianças com o mesmo problema dela, e aí eu procuro colocar na minha mente que é normal, né? A pessoa ter asma, tem que ter os cuidados, claro, mas os cuidados que tinha e tem que ter com ela aqui na casa era quase impossível na época. Aí a gente apressou um pouco e organizou aqui a casa e ficou bem melhor para ela, graças a Deus. Ela sente crises ainda, mas é bem menos, né? E é mais nessa época de inverno, nessa época de frio, né?
que a temperatura muda de repente, durante o dia tá sol, à noite tá frio, e essas mudanças bruscas que faz ela passar mal, ficar doente. E então é isso, gente. Então, sobre a casa, eu acho que eu falei bastante nesse vídeo. Ele ficou bem grande esse vídeo. Eu queria resumir bastante para falar para vocês. E olha que eu resumi muita coisa, viu, gente? Eu resumi muita coisa mesmo e ficou grande esse vídeo. E se eu for falar tudo, né? Se eu for falar tudo. Graças a Deus eu consegui gravar esse vídeo para vocês. Eu pensei que eu ia ficar muito emocionada. Eu pensei que eu não ia conseguir gravar esse vídeo para vocês porque eu ia começar a falar lá do passado. Mas eu foquei mais no lado da separação e foquei menos em tudo que aconteceu, nas coisas que eu passei. Porque se eu for falar da minha vida e falar das coisas que eu passei, que eu não consigo contar para vocês não, gente. E é isso. Sobre a casa aqui, a gente não decidiu muita coisa, mas a única coisa que eu posso afirmar para vocês é que eu preciso sair daqui. Porque se fosse uma casa construída, né? Por exemplo, fosse no fundo da minha mãe, eu tenho certeza que ele iria abrir mão e eu iria ficar com a casa. Mas como a casa é no fundo da casa da mãe dele, eu prefiro que fique sim com ele, independente de ser vendido ou não, né? Se não for vendida, né? Eu vou ter a minha parte e ele vai ficar com a casa. E se a casa for vendida, né? Aí cada um fica com a sua parte e resolve. A gente que tem muito objetivo com as crianças, a gente pensa, quando a gente comenta da casa aqui, a gente fala bastante sobre as crianças, né? Então, aqui a gente fala que a gente construiu para as crianças. Então, se vender aqui, a gente pretende investir em alguma coisa para as crianças, né? Não em nós, a gente não vai investir em nós, a gente vai investir nas crianças. E da mesma forma, se ele ficar com uma parte e eu ficar com outra parte, né? E sem vender, a minha parte eu vou fazer o máximo e vou fazer de tudo para mim fazer um investimento bom para eles, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? De ouvir a minha história e espero que vocês tenham entendido o que aconteceu e quem mais passou por isso, né? Se você que está aí do outro lado me assistindo passou por isso, de construir junto e lá no final acabar separando, conta aqui nos comentários aqui que eu quero ver, quero compartilhar, né? É muito bom a gente compartilhar a nossa história e eu me sinto libertadora gravar esse vídeo aqui, de ter finalizado esse vídeo, porque falar da minha vida, gente, eu tô incrível. Mas por que que eu vim falar da minha vida? Porque eu quero continuar com os meus vídeos e se eu não explicasse para vocês, como assim, gente? Eu ia gravar o que para vocês? Uma ilusão, uma coisa que não existe, que eu não tô vendo, né? Então, por isso que eu vim explicar para vocês aqui o que aconteceu, porque devido eu for seguindo os meus planos que eu tenho agora, eu quero começar a gravar para vocês, eu quero gravar minha rotina para vocês, quero gravar tudo para vocês e eu não posso falar nada aqui ainda, eu não tenho nada na certeza ainda, mas assim que acontecer alguma coisa eu vou gravar e vou postar para vocês, vou explicar tudo. Então eu espero muito que vocês tenham se identificado com a minha história, né? Então eu quero agradecer cada um que ficou até no final do vídeo, né, gente? Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal para me ajudar, deixe seu joinha e vamos ver, né, gente? Tem novidade, vai ter novidade, se Deus quiser, viu? Eu vou contar tudo aqui para vocês no canal, ó. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!